Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E no vídeo de hoje a gente vai escalar o nosso time de bons e baratos, o nosso time de valorização para a 18ª rodada, antepenúltima rodada do primeiro turno. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força aqui pro Mané. Se você não for inscrito, convido na humildade a se inscrever no canal. Portanto, sem perder muito tempo aí, simbora lá pro vídeo então? Pessoal, essa aqui foi a pontuação do nosso time de valorização do canal, né? Fez 18.10. Uma pontuação ridícula, mas pontuação para esse time todo mundo sabe que não interessa. O que interessa é ganhar cartoletas, mas também nesse quesito não fomos bem. Ganhamos apenas 2 cartoletas, né? E eu vou até mudar a estratégia essa rodada para o time de valorização. Nos outros times aqui do demais, né? Nos demais times, eu mostrei aqui no Instagram, esse aqui é o Instagram do Mané Cartola. Tem link logo abaixo na descrição, né? Quem quiser seguir a gente lá vai ser muito bem-vindo. Inclusive eu botei já o desempenho dos times aqui na rodada. A média dos cartoletas ficou em 38, né? O time principal do canal fez 45.65, valorizou quase 5 cartoletas, com um desempenho até que considerei bom, razoável, acima da média aí, ganhamos cartoletas, que isso que importa aí. O segundo turno vai ser difícil escalar, quem não tiver cartoleta, né? E o time de bons e baratos do canal fez 55.45, esse a gente vai escalar agora no final, né, do vídeo. E valorizou 3.51 cartoletas, foi muito bem nessa rodada, né? Mas a decepção ficou realmente aí com um time de valorização do canal que valorizou apenas 2 cartoletas e meia e fez 18.10, né? Mas tá com um patrimônio de 227.04. Não tá mal no nacional não, né? Mas também não tá tão bem assim. Mas estamos ganhando nossas cartoletinhas devagar aí, né? Aqui pro nosso time aqui, mas tivemos algumas decepções e decepções pontuais, né? O Robson pela segunda vez aí negativou, certo? PP decepcionou fora de casa, né? Quanto o Palmeiras ali tomou um cartão amarelo no primeiro tempo, estava negativando, foi substituído, certo? O Terence pela primeira vez depois de 5 rodadas, 6 consecutivas em casa, pontuando muito bem, geralmente acima dos 10 pontos, também não foi bem, certo? Então tivemos algumas decepções pontuais, né? O Palmeiras perdeu o SG, o Daniel não foi tão bem quanto eu esperava. Bom, de maneira geral, não foi bem esse time de valorização, certo? Vamos vender ele aqui e vamos escalar já para essa rodada. Inclusive, né, o primeiro jogo vai ser sábado, entre Sport e Chapecoense, na Ilha do Retiro, às 17 horas. O mercado fecha às 16h30, então live sábado ao meio-dia, como a gente sempre faz, uma live com calma, aquela live, né, de 2 horas de duração. Inclusive, né, tem muita gente que deve estar se perguntando: ô Mané, onde é que tá o vídeo do time principal? Essa semana, terça-feira, né, eu não tava muito afim, né, meio-dia ali, tinha que gravar o vídeo, tava trabalhando, aí assim, vou ter que gravar o vídeo, né, e pensei, é 1 hora gravando o vídeo, às vezes mais de 1 hora, aí vou ter que editar ainda, até postar tudo, vai demorar umas 2 horas, daí eu pensei assim, vou fazer uma live surpresa, então fiz uma live terça-feira surpresa, que substituiu o vídeo do time principal, então lá a gente viu todas as estatísticas, cruzamento, scout. Quem quiser dar uma olhadinha, tem link logo abaixo aqui na descrição, tá? Inclusive até me perdi no horário, fiquei lá, a live deu menos pessoas, né? Que era durante o horário de trabalho aí, né? Muita gente não pôde assistir. Então eu consegui interagir mais com o pessoal. Estamos trocando ideia, enfim, deu 3 horas de live, tá? Então tem bastante dados, bastante estatísticas. O time principal está escalado naquela live de terça-feira, certo? Mas vamos ter a live de sábado do fechamento do mercado. Então, portanto, se você quiser ver o time principal, quiser ver todos os cruzamentos scouts, todos os dados, né? É só clicar aqui no link logo abaixo. Vai estar a live de terça-feira, que é equivalente ao vídeo do time principal do canal para essa rodada, tá? Mas vamos lá, vamos começar aqui a escalação do nosso time de valorização. Vamos botar aqui pela variação aqui no nosso Cartola. E vamos direto aqui no nosso querido Team States, né? Já vamos colocar aqui goleiro, certo? Deixar aqui pela média, vamos dar uma olhadinha. Inclusive, aí, ó, quem quiser participar do Ligas do Mané, ligasdomané.com.br, também tem link logo abaixo aqui na descrição. Site Ligas Apostadas do Mané aqui, certo? Rodada 18 aí, ó. Já estamos passando de 30 times aproximadamente. Toda rodada aí dá em média, ó, de 150 a 200 times. A última rodada deu 183 times com R$ 1.647 de premiação, né? Os vencedores aqui, ó, já disponibilizei aqui os vencedores da rodada 17 no Instagram. Opa, hoje eu tô maluco. Onde é que tá? Aqui, ó, os vencedores da rodada 17. E todos aqui já receberam a sua premiação, tá? O pagamento é em 24 horas. Ah, Mané, mas eu não gosto de liga de tiro curto. Quem quiser brincar aí uma liga de regularidade, ó, a liga mensal de agosto deu 135 times, mais de R$ 3.000 de premiação. Tá em andamento, certo? E vai terminar agora. Essa é a última rodada do mês, certo? Mas já está aberta a de setembro. Quem quiser brincar, liga de regularidade, né? A de setembro já está aberto com o capitão. Quem não gosta de brincar com liga de regularidade com o capitão, tem uma aqui, ó, do segundo turno sem capitão, que também está aberta nas inscrições, já que o primeiro turno também está em andamento, tá? Quem quiser vir aqui se inscrever,
pagamento de cartão de crédito, transferência bancária, tudo automatizado. Tem dúvida aqui, me chama no WhatsApp, vai ser eu mesmo que vou lhe atender com o maior carinho. Já vamos deixar aqui no Instagram, que tem algumas coisas interessantes aqui que a gente vai ver, ó. Confronto com menor média de gols, maior média de gols, inclusive os cardzinhos de arbitragem que eu já coloquei aqui. Claro, eu tenho que dar um destaque aqui, ó. Esse pessoal da Paralimpíadas tem todo o meu respeito, toda a minha admiração, né? O pessoal das Olimpíadas também, né? O quanto é difícil ser atleta num país como o nosso, né? Onde são escassos os incentivos, o patrocínio, né? Principalmente o nosso governo aí corrupto, que rouba demais, né? Desvia demais verbas, não acaba colocando dinheiro no lugar certo. Esse pessoal aqui tem todo o meu respeito. Nós somos uma potência paralímpica, né? E a mídia, além do governo não dá muito patrocínio, né? As próprias empresas, enfim. E eles terem uma vida muito difícil do ponto de vista esportivo, né? Não vou nem dizer do ponto de vista pessoal, enfim, né? A mídia ainda dá pouca vazão, né? Porra, por que algum canal de TV aberta, enfim, não compra os direitos e transmite como a Globo transmitiu, por exemplo, as Olimpíadas, né? Em tempo real, pô, esse pessoal merecia. Né? Então tem todo aí, ó, o meu respeito, né? O pessoal da Paralimpíadas aí, ó, sou fãzaço desse pessoal, né? Não só da Paralimpíadas, né? Atletas no país aí, né? Tirando jogador de futebol e outros atletas profissionais aí, né? Porque pra quem não sabe, atleta olímpico, né? Não interessa se é paralímpico ou não. Atleta amador, né? Então precisa muito de patrocínio. Mas vamos lá. Inclusive aqui, ó, o Catimba State está com promoção, tá? R$1 assinatura para as últimas 2 rodadas. Para você degustar, né? Então é só clicar no link logo abaixo aqui, se você quiser degustar aí, né? Uma das melhores ferramentas para estatística do mercado. R$1 nessas 2 últimas rodadas. Daí se você gostar, é só assinar o segundo turno e colocar o cupom Mané Cartola, tudo junto na hora da compra, ganha 10% de desconto. Vamos lá. Goleiros. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Pela média. Certo? E pela média aqui, ó, o goleiro que menos, né, de todos eles aqui, o que menos precisa pontuação para valorizar, que tá com um bom desempenho, tá? É o Daniel, porque não foi muito bem contra o Santos, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui no Daniel, ele tá precisando em menos 0.10 para começar a valorizar, tem uma média fora de 5.69 em 8 jogos, certo? Então tá muito bem. Pela primeira aqui, ó, pela primeira vez jogando fora de casa, negativo agora na 17ª rodada contra o Santos. Nos demais jogos vinha pontuando bem, né? Em muitas oportunidades o Inter perdia o SG e ele conseguia fazer boas pontuações. Vai enfrentar um Atlético Goianiense aí, ó. É um time que ultimamente não vem cedendo muito ponto, né? Nos últimos jogos, já cedeu mais, certo? Mas é um time de fazer poucos gols em casa, ó. Pode ver, ó. Um gol aqui cedeu o SG pro Palmeiras, um gol contra o Sport, cedeu o SG contra o Bragantino, certo? Então vejo o Daniel aí para valorização, pelo desempenho que tem fora de casa, uma das melhores opções. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidamente aqui, ó. Umas 5 rodadas, casa fora, goleiros, né? O Atlético Goianiense não deve estar cedendo muito ponto para desses últimos 2 jogos em casa. Ó, e realmente o Atlético Goianiense não cede muito, ó. Mas pelo desempenho do Daniel e pelo desempenho, né, do Internacional agora jogando fora de casa, o Internacional tá bem ofensivo, né? De repente aí o Daniel pode valer a pena. Mas vamos voltar lá para os nossos goleiros, certo? Então nessa primeira parte aqui, ó, dos goleiros desvalorizados, né, para mim o que mais vale a pena aqui realmente é o Daniel, né? Porque tá custando 6.73, precisando de 0.10 para começar a valorizar, vale muito a pena. O Everson tá um pouquinho mais salgadinho e tá precisando de 2.20, mas é um goleiro que também tem um bom desempenho fora de casa, tá? Pensando de repente numa valorização, vale a pena. O Atlético Mineiro é o melhor visitante, o segundo melhor visitante da competição aqui, ó, e sofreu apenas 7 gols em 9 jogos, né? É um time de sofrer poucos gols fora de casa aqui, ó. 0-1, ó, 0-1, manteve 2 SGs, ó. Tomou gol do Corinthians, um gol, tomou um gol de Juventude e agora tomou um gol do Fluminense. Mas é um time que se defende bem, né? O Bragantino dentro de casa já foi melhor, certo? Mas ainda é um time ofensivo que costuma fazer gols em casa, dificilmente mantém um SG. Se eu não me engano, o último time que, ó, foi o Ceará realmente, ó, 0-0, tá? Inclusive, vamos dar uma olhadinha por aqui, ó, que fica mais fácil. Tem uma perspectiva melhor, né? Red Bull, Bragantino e Atlético Mineiro. Ó, Atlético Mineiro é o segundo melhor visitante, mas tem uma média baixa de gols sofridos, 0.78. Mas o Bragantino é o nono melhor mandante, né? Tem uma campanha razoável em casa e uma média de 1.63. Pra mim, isso aqui é jogo de gols, tá? Inclusive aqui, ó, no Instagram do Mané eu botei aqui, ó, confronto com maior média de gols, né? Teve apenas um jogo, um mando de campo do Bragantino, foi 2-2, a média de 4 gols por partida. E se a gente verificar aqui, ó, no histórico, né? Que tá aqui, jogos, histórico dos times em casa, realmente são times que costumam fazer gols, tá? O Bragantino deu uma caída, né? Tinha uma pegada grande aqui, ó. Antes do 0-0 contra o Ceará na 8ª rodada, quem caísse lá em Bragança Paulista, no Davi Abichedi, tomava 2-3, tá? Agora que times pegaram a manha de jogar contra o Bragantino lá, né? E geralmente não se expõe muito, né? Mas mesmo assim é um time ofensivo, tá? Um ataque muito veloz ali, com o Arthur na frente, o Coelho ali pela esquerda, o Arthur pela direita, o Ítalo, né?
tem ainda o Alejandro no banco. O Prachetes está jogando bem. É um time bem ofensivo. E o Galo fora de casa também costuma fazer gols aqui, ó. E vira e volta, mantém um SG, como a gente viu aqui, ó. E é um time que toma poucos gols. Então, pela característica dos dois times, tá? Vejo jogo de gols. Mas o Everson tá muito bem, tá? O Everson tá muito bem jogando fora de casa, certo? Vamos dar uma clicada aqui no Everson. Inclusive, né, tá com uma média de 4.006 em 9 jogos. Tem uma caída aqui, ó. Principalmente pelo aspecto de ter tomado os gols, né? Enquanto estava conseguindo manter alguns SGs, vinha pontuando bem, certo? Mas é um goleiro que está desvalorizado. O Bragantino aí, ó. É um time de ceder poucos pontos, né? Vai estar muito atrelado a SG. E como eu acredito que deve ser um jogo de gols para os dois lados, tá? Eu penso nisso. Pela característica das equipes, né? E pelo retrospecto ali dos jogos. E se a gente levar em consideração, não é só o jogo, tá? Em Bragança Paulista, o último. Se a gente verificar aqui, ó. Onde é que tá Red Bull, Bragantino e Atlético Mineiro. Histórico aqui, ó. Esse confronto foi pouquíssimos jogos, tá? Foi pouquíssimos jogos. Por que só botei o 2x2 ali no Instagram? Porque era o mando de campo Bragantino. Os outros dois jogos foi com o mando de campo do Galo. Mas mesmo assim, ó, 2x1, 0x2. É um time que é um jogo de gols, tá? Historicamente é um jogo de gols. A amostragem é pequena, mas é um jogo de gols. Nessa parte de cima, assim, eu acredito que é esses dois pelo desempenho, tá? Que estão precisando de pouco para começar a valorizar. Então vamos botar mínimo para valorização. Vamos lá para a parte de baixo ver se tem algum goleiro que nos interessa aqui. Aqui, ó, como o Daniel aparece aqui, ó. Aqui tem alguns goleiros que me interessam bastante, tá? O Kehler, por exemplo. Tá custando 3.11, baratinho. Tá precisando de menos 1.10 para começar a valorizar. Ah, mané, mas ele tá com desempenho ruim. Realmente, aqui, ó. Só foi bem aqui, ó, no 1x1 contra o Atlético, contra o América Mineiro, que é um time que tem uma certa dificuldade de fazer gols e ataca bastante, finaliza bastante. Tem mais jogos aqui que tem negativado, mas vai enfrentar o Sport, um dos times que mais vem cedendo pontos aí, ó, para goleiros adversários em casa aqui, ó. Por quê? Muito pela dificuldade de não fazer gols aqui, ó. Nos últimos 5 jogos na Ilha do Retiro, fez apenas um gol contra o Fluminense. Certo? Então, como é um time que tem muita dificuldade de fazer gols, e tá precisando de menos 1.10 para começar a valorizar, e o Sport vai jogar em casa, acredito que deva propor o jogo, tentar atacar, tá? Acredito que vale muito a pena. O desempenho do Sport em casa é muito, mas muito ruim mesmo, tá? Base, vamos colocar aqui, ó, mandante. O Sport é o segundo pior mandante na competição. Em 8 jogos fez apenas 2 gols, tá? Pode ser que ele faça gol na Chape? Pode, porque a Chape realmente, tá? Como a gente vai ver aqui, ó, fora de casa, é um time que costuma fazer gols, mas costuma também sofrer gols. Dificilmente mantém o SG, ó. Tem uma média de gols como visitante de 1.11, é chatinha, tá? Por mais que seja a segunda pior visitante. Mas tem uma média de gols sofridos como visitante de 1.78. Isso é muita coisa, gente. Só que o Sport é o segundo pior mandante aqui, ó. 0.25 de gols de média, né? Sofre pouco. 0.63. Aqui, meu amigo, vai ser briga de foice no escuro, como eu falei na live lá, brinquei. Tá? Aqui é jogo de 6 pontos praticamente. O Sport não tá na zona de rebaixamento. Inclusive, deixa eu dar uma linha como é que tá o Sport aqui no geral. Não entrou ainda, né? Deixa eu ver. O Sport tá na zona de rebaixamento sim, ó. Isso aqui é jogo de 6 pontos, meu amigo. Isso aqui é jogo de 6 pontos. Tá? Pensei que o Sport tava ali na beiradinha, mas a situação tá um pouquinho pior ainda. Tá? Então acredita aqui, ó. Vai ser um jogo bem pegado aqui, como a gente viu. O Sport vai fazer gols. O problema é a Chapecoense que toma gol todo jogo e às vezes mais de um, né? Ó, mas também faz, ó. Só passou em branco contra o Juventude, né? Então esse jogo pra mim aqui é uma grande incógnita. Tanto pode ser um 0x0 como pode ser um 1x1, tá? Não dá pra saber ao certo, porque são dois times desesperados. Mas com certeza aqui, ó, pra quem tá sem cartoleta, não tem nada a perder, porque ele tá custando 3.11. Vai ser de menos 1.10 pra começar a valorizar. Pra ele desvalorizar mais ainda, só se o Sport ter 2, 3 gols. E o Sport até agora só fez 2 gols. Pode acontecer? Pode, é futebol, mas acho inviável. Mas pra mim o melhor goleiro pra valorização pra rodada tá aqui, ó, Matheus Cavicchioli. É uma média em casa de 4.43 em 7 jogos. Precisa de 0 pontos para começar a valorizar. Negativo aqui contra o Bragantino, na última rodada, né? 2x0, o Bragantino ganhou 2x0. Mas de maneira geral, é um goleiro com muita regularidade em casa, certo? Que mesmo perdendo o SG, na grande maioria das vezes consegue pontuar bem. E como eu acredito aqui que esse jogo também pode ser um jogo de poucos gols, principalmente aqui, ó, onde é que tá? Isso aqui é a média de muitos gols, né? Onde é que tá aqui? Ó. Confronto com menor média de gols. Pra mim, isso daqui, ó, são os confrontos com grande chance de SG. Não só pelo histórico, não, tá? Aqui, ó, o histórico do Grêmio de Corinthians, ó. 0x0, 0x0, 1x0, 0x1, 3x0. Olha quantos zeros tem nesses jogos aqui, ó. Média de 1 gol. Quando o mando de campo é do Grêmio, contra o Corinthians. E o América aqui, ó, 0x0, 1x0, 1x1, 1x1, 3x0, tá? Média de 1.6 contra o Ceará. Pra mim aqui, ó, são os SGs mais prováveis pra rodada. Não só pelo confronto histórico. Por quê? Pelas características do time. O Grêmio é um time que, tirando a goleada de ontem contra o Flamengo, né? Que jogar contra o Flamengo não é fácil, certo? Ele vinha mantendo alguns SGs, tinha melhorado defensivamente. Corinthians mesmo fora de casa nem se fala, tá? É o terceiro melhor visitante, vem sofrendo pouquíssimos gols fora de casa. E o América aqui, ó, e o Ceará são dois times
O Ceará é um time de fazer poucos gols fora, tá? Um time de fazer poucos gols fora de casa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu costumo dizer que o Ceará jogando fora é o rei do 0 a 0 e não tá com uma campanha fora muito boa não, tá? Ó, tem uma média de gols como visitante 0.63, né? E o América Mineiro é o 14º melhor mandante, não é um bom mandante, mas tem uma média de 0.56. São dois times de fazer poucos gols, de acordo com o mando de campo. Ó, e média de gols sofridos 0.78. O Ceará já sofre um pouco mais de gols. Aqui, ó, o Ceará 0 a 0 com o Sport, 0 a 0 com o Fluminense, 0 a 0 com o Bragantino. Teve aquele 0 a 0 com a Chape, se eu não me engano, certo? Então, fora de casa, é o time que mais teve placar 0 a 0 foi o Ceará. E em casa, o Sport é um time... Em casa, perdão, o América é um time de tomar poucos gols. Olha aqui, ó. Tomou um gol do Galo, que é um bom ataque, um gol do Sport. Nenhum do Fluminense, 2 do Bragantino, que é um bom ataque, né? E costuma fazer poucos gols aqui, ó. Nos últimos 5 jogos, cedeu 3 SGs. Então, é outro jogo aqui, né? Que eu acredito que de repente pode ser. Então, aqui, ó. Pra mim, pra essa rodada... Esses 4 SGs aqui, ó, são bem viáveis, tá? Não vou nem dizer prováveis, são bem viáveis. E o do Fluminense também, tá? O do Fluminense também, que o Fluminense também é um time de sofrer poucos gols em casa, como a gente vai ver mais à frente, tá? Então, pra mim aqui, ó, uma das melhores opções pra rodada é sim o Cavicchioli, certo? É o Cavicchioli. Deixa eu dar uma linha aqui no Ceará. Olha, o Ceará dificilmente negativa goleiro adversário, olha só. Então, a chance do Cavicchioli conseguir valorizar é grande, certo? E se manter o SG... Aí vai dar uma estouradinha na pontuação e vai trazer mais de uma cartoleta com toda certeza. Certo? O João Paulo vai ser muito exigido contra o Flamengo e tá precisando de 0.60 para começar a valorizar. Né? De repente pode ser bem viável também. Certo? Então esses são os goleiros de valorização. Mas nesse momento aqui, ó, irei muito com o Kehler, né? Mas eu tô tentando pegar um goleiro de repente que possa me trazer algo mais. Eu vou com o Cavicchioli, tá? Eu vou com o Cavicchioli nesse momento. Certo? Mas o Kehler aqui, ó, pra mim é o Kehler e o Cavicchioli, tá? São as melhores opções para valorização, né? Nesse momento. Vamos trocar aqui por um 4-3-3, né? Dessa vez eu vou com laterais, certo? Variação, Nathan Silva tá bem desvalorizado, certo? Bem desvalorizado. Vou colocar aqui, ó, zagueiros, certo? Daí o pessoal vai perguntar assim, ô, mané, não vai ficar mostrando cruzamento scout, pontuação média, conquistada, series. Mostrei um pouquinho aqui, não fiz uma explanação muito grande, porque, gente, eu já falei, terça-feira eu não fiz o vídeo, acabei fazendo uma live surpresa na terça, e foi uma live de 3 horas de duração. Então lá tem muito dado, muita estatística, explorei lá a exaustão. Pontuação média, conquistadas, cedidas, defesas, o time que mais finaliza, SG, confronto histórico que a gente tá vendo agora, né? Então tem muito dado lá. Então é só você clicar no link logo abaixo ou no cardzinho que vai passar aqui dos dois lados no final do vídeo, tá? Então eu vou deixar para explorar menos as estatísticas aqui e focar mais na valorização dos jogadores e trazer 2 times montados para vocês, porque quem quiser ver os dados e a estatística tá naquela live de terça-feira, tá? E claro, sábado vai ter a nossa live normalmente. É por isso que a gente vai deixar de fazer a live. Vamos lá, zagueiros, pontuação média conquistadas cedidas, né? Realmente o Grêmio está conquistando muito ponto em casa, o Palmeiras, o Atlético Paranaense também cede, então tem alguns jogadores aqui, ó, do ponto de vista de valorização, que valem a pena. Vamos lá, mínimo para valorizar, vamos lá para a parte de baixo, certo? Aqui, ó, tem um jogador que até pensei em dobrar a chapa ele, tá? O Kehler e o Cadu, porque o Cadu aqui, ó, pelo amor de Deus, ele tá precisando de menos 4.60 para começar a valorizar, custa 0.92 cartoletas, né? Cadu aqui, ó, mesmo que ele negative 2 pontos ou 1 ponto, ainda vai valorizar mesmo assim, né? Se por um acaso a Chape manter o SG contra o Sport, tem uma dificuldade enorme de fazer gols em casa, nossa, esse cara aqui vai estourar na pontuação e vai te trazer umas 2 cartoletas mais ou menos, né? Então vale a pena? Vale muito a pena. O desempenho dele é fraco, assim como o que ele também é fraco, tá? Seria mais uma aposta realmente no Sport não fazer gols. Tá aqui, ó, o Sport tá com dificuldade de fazer gol, olha a quantidade de pontos. Né, o zagueiro que menos negativou aqui foi o David Braz, aqui, ó, né, menos 0.3. Mesmo que venha fazer, tá? Menos 0.3, ainda assim vai valorizar muito, olha só, custa 0.92 cartoletas. Para quem não tem cartoletas, esse cara aqui, a rodada é uma excelente para valorização, tá? Inclusive, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, o Sport em casa é o time que mais cede pontos para zagueiros. A Chape que anda tomando gol todo jogo fora de casa, mas o Sport é o que mais cede. Então, com certeza, o Cadu aqui, ó, entre as melhores, se não for a melhor opção para valorização, tá? Para valorização. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha na minha colinha aqui. O Cadu tá muito atrativo mesmo. Né? Tá muito atrativo mesmo, tá? Ah, tá. Para eu não me complicar aqui. O Wagner Leonardo vai enfrentar um Flamengo, que é um time bem ofensivo. Também é um jogador barato, né? Tá custando 2.97, precisa de 0.80 para começar a valorizar.
O desempenho dele fora de casa é um desempenho bom, né? Mas dentro de casa só jogou aqui contra o Internacional, não foi tão bem. Mas como eu sempre costumo dizer, time ofensivo, assim como o Flamengo, cede desarmes para zagueiros adversários. Até que vira e volta aí o Flamengo cede alguns desarmes aí, ó. Isso mesmo, ó, o João Vitor fez 4 desarmes, mesmo perdendo o SG, certo? Então vale a pena? Vale. Pelo preço, custo-benefício, vale muito a pena esses dois jogadores, principalmente o Cadu aqui, tá? Jeromel também é uma das melhores aqui para valorização, né? Por mais que o Grêmio tenha tomado 4 ontem, né? Não sei como é que vai vir o psicológico deles, mas até então vinha jogando bem defensivamente em casa, né? A gente já viu ali que o histórico do jogo entre Grêmio e Corinthians é um histórico de pouquíssimos gols. O Grêmio está com uma média de 0,67 gols sofridos em casa no Brasileiro, e o Corinthians, por mais que seja o terceiro melhor visitante da competição, tem uma média de gols como visitante de 0,78 e sofre poucos gols também. Olha só como as médias aqui, ó, de gols feitos, 0,78, 0,67, 0,44, são baixas respectivamente. Tem tudo para ser um jogo de 0 a 0 isso aqui, tá? No máximo aqui um 1 a 0, 1 a 1, não vejo um jogo de muitos gols aqui não, tá? O histórico mostra que é um jogo de poucos gols, e na atualidade dos times aqui, ó, olha o Grêmio, toma pouquíssimos gols em casa aqui, ó. 3 jogos tomou apenas um gol e outros 2 jogos manteve SG. Certo? O Corinthians, por sua vez, se defende muito bem fora de casa. Aqui, ó. Manteve 3 SG e tomou apenas 2 gols em 2 jogos. Certo? Mas também são times de fazer poucos gols aqui, ó. O Corinthians só na 13ª rodada fez 2 gols contra o Cuiabá. E o Grêmio agora, que nos últimos 2 jogos em casa, que começou a fazer uns gols, tá? Mas de maneira geral aqui, ainda o ataque ainda não é um ataque tão efetivo. A maior prova disso foi contra o Flamengo ontem na Copa do Brasil. E mesmo tendo um jogador a mais, não conseguiu, por grande parte do jogo, não conseguiu furar a defesa do Flamengo, que vira e volta aí e toma uns golzinhos, né? Jogando. Só que o Flamengo tem uma coisa estranha. O Flamengo fora de casa consegue manter alguns SGs. Em casa não. Em casa perde SG a todo momento. E acredito que joga muito ofensivo, né? Então geralmente é uma das melhores. Com certeza é um cara bem regular. Deve te trazer pontos aí, tá? O Corinthians, por sua vez, é um bom visitante, né? O Corinthians fora de casa é o osso de roer. Mas vira e volta aí, ó. Cede alguns pontos aí, ó. Principalmente porque ou o Corinthians ganha de 1 a 0 jogando fora de casa, ou então é 0 a 0. A maioria de jogos Corinthians fora de casa é assim. Então, Jeromel é uma das melhores opções para a rodada. Pensei muito em não repetir jogadores, já que o Jeromel está no time principal, né? Tentando dar uma perspectiva melhor aqui para vocês. Natan vale a pena? Vale, tá precisando de menos 0,40. O Galo tem um desempenho muito bom fora de casa. O Natan tá com uma média de 3,53 em 6 jogos, né? Tem uma negativada aqui em 2 jogos. E as pontuações do Natan, as boas, estão muito relacionadas a SG. Aqui, ó, SG 8,7. Né? Aqui fez um gol, 10.2, né? Aqui, ó, 4.2, mantendo o SG quando jogava no Atlético Goianiense. Então é um jogador que jogando fora de casa aqui, que até que faz alguns desarmes, né? Mas está muito atrelado ao SG, às pontuações dele, porque o Galo é um time ofensivo. E time ofensivo geralmente tem a posse de bola, tá em cima do adversário o tempo todo, então não dá muitas possibilidades dos seus zagueiros o quê? Desarmar, pontuar, né? Mas de maneira geral aí, ó, o Bragantino não cede muito ponto, essa que é a verdade aqui, ó. Negativa muitos zagueiros, certo? Mas não deixa de ser um bom zagueiro aí, principalmente do ponto de vista de valorização. Inclusive, aqui, ó, vou demorar um tempinho mais aqui nos zagueiros, porque eu tive vendo antes, tá? Para zagueiro, para essa rodada, tá bom, tá? Ó, o Cadu e o Wagner Leonardo, pô, para valorização, custando o que custa e o que precisa para começar a valorizar, vale a pena, principalmente o Cadu. Pedro Jeromel é uma das melhores para valorização, se não for a melhor. Natan tá desvalorizado, vale a pena. O Galo é um time que se defende bem, tem uma das melhores defesas jogando fora de casa. Aqui, ó. O Galo, como visitante, é o segundo melhor visitante da competição. Sofreu apenas 7 gols em 9 jogos. Vale a pena? É pena, tá? Vale a pena. Vídeo de volta, o Galo segura o SG jogando fora de casa. Certo? Outro zagueiro que vale a pena. O Gustavo Henrique aqui, ó. Precisa de 0,20 para começar a valorizar. Quem acredita na lei do ex é um cara que já fez 2 gols de cabeça, chega muito bem na bola aérea. É um dos zagueiros hoje no futebol brasileiro que melhor chega para cabecear, canteio e bola parada, tá? Tem uma média fora de 3,67 em 4 jogos. Negativou aqui, ó, na última contra o Ceará, né? Não fez nada praticamente, mas de maneira geral vinha jogando bem. Como eu já falei ali, ó, fora de casa, vira e volta, o Flamengo segura SG. Acho difícil, porque o confronto, como eu falei aqui, ó, acredito que é um confronto de gols. Apesar de que a vantagem é do Santos aqui, ó, 0x1, 4x0, 1x1, 3x2, 4x2, tá? O Flamengo, quando vai jogar lá, geralmente é um jogo de gols e a vida não é muito fácil pro Flamengo, não. Geralmente o Santos costuma fazer bastante gols. Mas o Flamengo também tem uma média alta de gols lá. Então acredito que deva ser jogo de gols e gols dos dois lados. Mas a verdade, né, é que o nosso querido aí, Gustavo Henrique, né, nosso lango do inferno, né, aqui é Maricota, nossa Maricota, olha só a quantidade de pontos que o Santos cede para zagueiro, né, o Santos realmente jogando em casa, né, cede muito ponto aqui, ó, aí tu vê assim, ó, aqui a pontuação conquistada do Santos é baixa, mas olha a cedida pelo Santos para zagueiro,
em casa nos últimos 5 jogos, né? Depois do Sport, é o time que mais vem cedendo pontos aí para zagueiros adversários jogando em casa, né? E o Flamengo conquista algumas coisas aí, ó. Olha só como o Galo conquista, só que o Bragantino não cede quase nada. Mas mesmo assim, esses zagueiros que eu falei, todos eles aqui, valem a pena. Então, para essa rodada, para valorização para zagueiro, tá sendo uma das melhores rodadas até agora, tá? Ó, como a gente viu, Cadu, Wagner Leonardo, Pedro Jeromel, excelente, Natanael, muito bom. Gustavo Henrique também, muito bom, tá? O próprio Luan aqui, ó, precisando de 0.70 para começar a valorizar, custando 5.78, né? Foi mal aqui, fez 0 pontos, mas de maneira geral vinha pontuando bem em casa. Vai enfrentar um Atlético Paranaense que está com dificuldade de fazer gols fora de casa, olha só. Olha só. Os últimos jogos não vem fazendo gols e vem cedendo muito ponto para zagueiras. O problema é o Palmeiras, né? O problema é o Palmeiras. O Palmeiras vem tomando muito, mas muito gol em casa. Aqui, ó. O Palmeiras está com uma média de gols sofridos de 1.33. Né? E por mais que o Atlético Paranaense apareça com 1.25 de média de gols, olha só os últimos jogos do Atlético Paranaense, os últimos 3, não conseguiu fazer gols. Né? Podemos até colocar o quarto aqui, porque só fez um gol contra o Santos. Então é um time que está com dificuldade, uma certa dificuldade de fazer gols fora de casa. O problema é o Palmeiras, que vem tomando muito gol aqui, ó. Nos últimos 3 jogos aqui, nos últimos 4 aqui, ó, só manteve esse dia contra o Fluminense. Tomou 2 de Cuiabá, 3 de Fortaleza, 2 do Santos, né? Mas manteve esse dia aqui contra o Grêmio. Então acredito que vale a pena? Vale. Porque aqui, ó, confronto histórico aqui, ó. Vou até entrar aqui, ó. Onde é que tá? É bem favorável ao Palmeiras, tá? Dá pra dar uma rasgadinha, fazer o teste pezinho, como eu falo. Onde é que tá o nosso querido Palmeiras? Palmeiras e Atlético Paranaense. O histórico do confronto é favorável ao Palmeiras, tá? É favorável. Olha só. Os jogos com mando de campo do Palmeiras: 3-0, 1-0, 2-0. Olha só. Como o Atlético Paranaense tem dificuldade de fazer gols em São Paulo quando vai visitar o Palmeiras, certo? E nos últimos jogos não vem fazendo gols. Então tá tudo se encaixando. Ó, aqui 0-1 deu certo, certo? Aqui 4-0, né? Então vale a pena o Luan? Vale a pena, tá? Porque dentre os zagueiros do Palmeiras aí, ele e o Renan estão sendo os que mais vêm desarmando. E como os dois estão valorizados num certo ponto, o Luan um pouco mais, vale bem a pena, tá? Vale bem a pena. Até o Sabino, ó, precisando de 0.90 também dá pra dar uma arriscada. Messias ali, um jogo de poucos gols, ó, 1.20. O próprio Nino aqui, ó, 1.70, né? O Nino é um bom zagueiro pra cartola. Pena que o desempenho dele tá melhor fora de casa do que dentro aqui, ó, 5.93 em 6 jogos fora de casa. Em casa 1.78 em 4 jogos, mas precisa de 1.70 pra começar a valorizar. É um cara de muita regularidade. Certo? Vai enfrentar um Bahia que também é outro time que nos últimos jogos está com dificuldade de fazer gols fora de casa aí, ó. O Grêmio manteve SG e vem cedendo alguns pontos aí para zagueiros aí, ó. Ó, muita coisa verdinha, né? Então vale a pena. Então assim, ó, para zagueiro tem muito zagueiro aqui para valorização para essa rodada, tá? Dando uma olhadinha rapidamente aqui em desarmes, tem gente que só olha esse vídeo, mas eu sugiro olhar o outro que tem bastante. Ó, o Grêmio tá desarmando demais, o América desarma bastante e o Ceará cede aí, ó. Mas os zagueiros do América, né, não estão tão desvalorizados assim. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos zagueiros do América. Ó, 2.5, ó, o Ricardo Silva precisa de 0.30 para começar a valorizar. O Ricardo Silva já dá também para dar uma arriscada aqui, ó. É um zagueiro com média básica, 2.09, precisa de 0.30 e custa 2.22. A gente viu que o Ceará tem dificuldade de fazer gols fora de casa, né? Não é um cara de estourar tanto na pontuação, vai estar muito atrelado aqui ao ASG. Não é verdade, porque aqui, ó, fez 6 desarmes, 4 desarmes e fez boas pontuações. É um zagueiro de média básica, como a gente viu. Né? O Ceará cede ponto aí, ó. Tudo verdinho, né? Vale a pena? Vale a pena, tá? Vale a pena. Olha aqui em média básica. Zagueiros. Vai aparecer o Ricardo. Ó, o Ricardo é o segundo zagueiro com melhor média básica. Olha como vale a pena. Ó, o Renan tá aparecendo aqui, ó, também, ó. Olha ali no Renan aqui como é que tá. Né? Como é que ele tá aqui nas posições aqui. Pra valorização. Acho que o Renan tá precisando de 1,70 ou alguma coisa assim. Precisando de um pouco mais do que o Luan. O Renan tá precisando de 1,90, né? Mas ainda para valorização ainda vale a pena. Tem uma média básica de 1.94. Não tem um bom desempenho em casa, essa é a verdade. Fora de casa não. Fora de casa é um jogador que pode se escalar com facilidade. Mas como eu falei aí, ó, gente, tem muito zagueiro para essa rodada, tá? Para valorização. Tá recheada a rodada. O que me trouxe mais certas dúvidas, porque eu pensei, ou eu dobro, ou eu vou repetir, né? Jogador que eu escalei no time principal, como o Jeromel, né? Ou então eu tento fazer uma escalação um pouco mais alternativa, né? Mostrando para vocês que também é viável, que vale a pena às vezes, né, a gente mudar um pouco, certo? Já tô aqui com o Cavicchioli, poderia dobrar o Cavicchioli facilmente aqui, tá? Facilmente. Natan tá bem desvalorizado, mas corre um risco de perder SG contra um time bem ofensivo. O Nino também me agrada bastante, tá? Inclusive a gente não mostrou aqui, né? O Fluminense é um time que tá sofrendo poucos gols em casa, tá? Aqui, ó, tem uma média de 0.88 de gols sofridos como mandante. Realmente aqui, ó, um time de sofrer poucos gols. Tirando aqui na oitava rodada o 4-1,
né? Que foi um pontinho fora da curva. Nos demais jogos, geralmente o Fluminense toma pouco gol em casa. E o Bahia tá com uma dificuldade enorme de fazer gols, ó. A última vez que fez mais de um gol aqui jogando fora de casa foi contra a Chape lá na 9ª rodada. Então é outro jogo aqui, principalmente aqui, ó, pelo confronto histórico aqui, ó. E tem uma chance considerável aqui, ó. Sair poucos gols, tá? É outro SG que eu também tô confiando. Então são os 5 SGs na rodada aí que eu acho bem prováveis aí, tá? Bem viáveis, aliás, né? E correndo um pouquinho por fora aí do Palmeiras, por causa do histórico ali, né? Do Palmeiras de conseguir manter o SG e o Atlético Paranaense não tá fazendo gol, certo? Então são boas alternativas sim pra SG. Só pra cá. Ricardo Silva tá me chamando muita atenção porque é um zagueiro que custa 2,22 cartoletas, né? Se ele for bem, vai valorizar demais, né? O América não é um time de tomar tantos gols assim, né? Inclusive eu vou com o Ricardo, tá? O cara tá precisando de quanto? 0,25, né? 0,30 pra começar a valorizar. Tá valendo a pena sim, tá? E o outro tem que ser o Cadu. Ia com o Jeromel, né? Precisando de 0,50, certo? Mas aqui a questão é que o Jeromel custa 6 cartoletas, quase 7. E o Ricardo tá custando 2,22. Então se caso realmente se manter aqui um placar de 0 a 0, como pode ser o do Grêmio também, o Ricardo com certeza deve valorizar mais que o Jeromel por causa do preço dele, né? Quanto menor o valor e a pontuação for maior, maior a valorização também. Onde é que tá nosso querido Cadu aqui? O Cadu tem que aparecer aqui. Ah, o Cadu deve ter sido expulso em algum jogo, tá zerado. Tá, aqui o Cadu. Pelo amor de Deus, aqui ó. Né? Foi expulso aqui, acredito eu. Depois eu vou dar uma olhadinha lá. E o Cadu da Chape, certo? Então vou fazer um time de valorização aqui, ó, buscando cartoletas mesmo nessa rodada, porque a última não foi boa, né? Então tô tentando aí ao máximo, poderia ter colocado o Kehler aqui, mas tô colocando o Cavicchioli. Qualquer uma das duas opções aqui, realmente pro gol seria uma boa, tá? Vamos lá pro nosso time de nossos laterais aí. Olha o Arana como tá desvalorizado, Arana tá no time principal. Tô tentando não repetir, tá? Quem olhar o time principal lá do canal na live de terça vai ver que eu tô tentando ao máximo aí não repetir o time, tá? Vamos pra parte de baixo lá, quero ver se alguém me interessa aqui, ó, o Bruno Pacheco. Bruno Pacheco me interessa bastante aqui, tá? Olha só, o Bruno Pacheco tem uma média fora de 2,94 em 8 jogos. Precisa de 0,70 para começar a valorizar. Tá com um precinho bom, 5,07. E olha só, nos últimos jogos tá com muita regularidade, mesmo perdendo o SG aqui, ó. Dificilmente negativo aqui, ó. Já negativou na quinta, na segunda rodada, isso já faz tempo. É um jogador de muita regularidade, vai enfrentar o América, que a gente viu que ali que tem dificuldade de fazer gols. Olha o América com 7 pontos aí pra lateral, ó. Os últimos laterais que foram negativados aqui foi o Madison e o Pará, isso lá na 9ª rodada. De maneira geral, cede, tá? Cede bastante. E mais do que isso, tá? Cede e desarme. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em desarmes para laterais. Onde é que tá o América? O América não aparece cedendo muito desarme para lateral, tá? Mas eu dei uma olhadinha, fui investigar mais a fundo, me aprofundar. Eu vi que o Ademir tem muita perda de posse de bola. Ou seja, ele cede e desarme. O Ademir ele pela direita. E o Bruno Pacheco joga pela esquerda, tá? Então vale a pena? Acredito que é uma das melhores opções aí do ponto de vista de valorização, com toda certeza, tá? E tô bem tentado a botar ele, certo? Porque daí o que acontece? Botando ele aqui eu torço pra 0 a 0 só, né? Certo? O Bruno Melo tá muito desvalorizado, né? Tem até que ver se o Bruno Melo vai jogar ou não, né? Por enquanto ele tá aqui entre os prováveis, certo? Ó, tá com uma média em casa de 4,17 em 4 jogos. Precisa de 3,50 para começar a valorizar. Geralmente é um cara de bastante regularidade. Perdeu o pênalti no último jogo aqui, ó. Foi ele que bateu, né? Mas ele é um bom jogador até pra Cartola. Não é tão ruim assim não, tá? Jogando em casa até que tem um desempenho razoável. Fora não. Fora vai muito mal. Mas muito desses jogos entrou no transcorrer da partida. E o Cuiabá aí, por mais que venha fazendo gols aí, ó. Até que 7 pontos para laterais, tá? Até que 7 pontos para laterais. Então tem que dar uma olhadinha com carinho se realmente jogar o Bruno Melo, tá? É uma das melhores opções aí para rodada do ponto de vista de valorização. Não só ele, como o Tinga também, tá? O Tinga tá precisando de 1,70. Também tem bom desempenho em casa. O Bruno Pacheco tá chamando muita atenção. O João Paulo vale a pena. Precisando de 0,70, tá? Por mais que não tenha um bom desempenho em casa. O Ceará é um time de fazer poucos gols fora de casa. Tem uma média de 3,76 jogos aqui, ó. Só que o desempenho dele não é bom, tá? Seria mais por causa do Ceará, que vem cedendo uma quantidade de pontos aí, ó, consideráveis aí para laterais, olha só, né? Muito atrelado ao SG, é verdade, né? Porque se a gente dar uma olhadinha aqui, ó, não cede quase e nada de desarmes. Mas se a gente mudar aqui, ó, laterais e botar pontuação, né? A gente vai ver aqui, ó, que o Ceará conquista uma quantidade, é o América um pouquinho mais, mas não são os times que mais cedem não, tá? Quem mais conquista aqui é o Santos, mas o Flamengo não cede nada. Olha o Fortaleza aqui, ó, como conquista com seus laterais. O time jogando em casa que mais conquista pontos com os laterais, tá? Realmente as melhores opções aqui é o Bruno Pacheco, realmente.
né? E o Bruno Melo e o Tinga para valorização, né? De laterais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O João Paulo também tá valendo, tá? Mas o desempenho dele não é bom, prefiro ficar com os outros 3 que eu falei. Nino Paraíba tá precisando de pouco, mas vai pegar um Bahia, é meio complicado. Samuel Xavier aqui me interessa, ó. Pela chance realmente de um SG, quem sabe aí do Fluminense, de tomar poucos gols. Tem um médio de 3.70, tá precisando de 0.50 para começar a valorizar. Foi mal aqui na última, mas de maneira geral, o Samuel Xavier é um bom lateral para Cartola, costuma pontuar bem desde a época do Ceará. Né? O Bahia aí, ó, vem cedendo muito ponto aí, ó. O Rafinha deitou e rolou 14.2, lateral direito. Né? O Mariano 5.1, lateral direito. O Reinaldo pela esquerda 12.4, aqui o Léo pela esquerda também, o Igor Vinícius 3.8, 7 pontos para laterais, tá? E dos dois lados. Bahia, tá? Bahia de 7 pontos para laterais dos dois lados. Aqui, ó. Bahia e Atlético Paranaense são os times que mais cedem pontos para laterais jogando fora de casa. Tá? Então temos alguns bons laterais aqui também para valorização. Tem. Então o sistema defensivo, essa rodada para valorização tá bom, tá? Tá bom, não tá ruim não. Certo? Matheus Ribeiro aqui, ó. 0.80 é um dos laterais que mais desarma, se eu não me engano, é o que tem maior número de desarmes na competição. Né? Custando 4.59, também tá valendo. Sander também, 1 ponto tá bom. O Tinga a gente já falou. Marcos Rocha também precisa de 1.50 pela dificuldade aí. Fazer gols do Atlético Paranaense fora de casa também vale a pena. Eu fiquei bem na dúvida aqui, ó, porque o Bruno Melo tá me chamando muita atenção, tá? Se o Bruno Melo aqui não jogar, eu vou com o Tinga ou com o Marcos Rocha. Eu não sei ainda, tá? Tô dobrando aqui o América. E o outro lateral, tô bem na dúvida. Não queria triplicar o América, né? Samuel Xavier tá me chamando bastante atenção. Deixa eu dar uma olhadinha na minha colinha aqui. Tem o Bruno Pacheco também, né? Vale a pena. O Fluminense agora foi eliminado da Libertadores. Vai ter que dar uma focada no brasileiro. Essa que é a verdade. Vou dobrar o Fortaleza. Dobrar o Fortaleza. Onde é que tá o Tinga? Acho que eu vou dobrar o Fortaleza, né? Tentando 2 SGs aí. O Tinga aqui. Tá? Mas aqui, ó. O Bruno Pacheco, como a gente viu aqui, ó. Uma das melhores opções. Samuel Xavier. Marcos Rocha também para valorização. Tá muito bom. Né? Até o João Paulo só não tem um bom desempenho. Então tá bom para valorização essa rodada, tá? Assim eu tô dobrando Fortaleza e o América, né? Fortaleza tem um bom desempenho defensivo em casa. A questão do Fortaleza aqui, o que me traz um pouquinho de preocupação é o Cuiabá, né? Fortaleza aqui, ó, tem uma média de 0.63 gols sofridos em casa. Melhor mandante da competição. Realmente ontem eu consegui ver os melhores lances porque eu tava assistindo o Flamengo, né? O Grêmio e Flamengo. Mas o Fortaleza viu ontem perdendo 2-0 pro São Paulo, não se entregou e conseguiu um empate. O time do Fortaleza tá ajeitado, tá com vontade. É um time muito rápido, se defende bem. Tá muito bem, vai bem longe no brasileiro, olha. E se continuar nessa pegada aí, capaz de realmente beliscar uma Libertadores aí, tá? Não digo título porque a gente tem que esperar um pouquinho mais aí pra ver como é que vai seria as primeiras posições, se ninguém vai escapar, né? Ó, o Fortaleza em casa tava numa pegada grande aqui, ó, fazendo vários gols, depois deu uma caída, mas a verdade é que é um time de tomar poucos gols aqui, ó. Nos últimos 4 jogos só tomou gol do Santos e foi de pênalti. Não foi de pênalti não, foi uma falha do Boeck. Mas Cuiabá é que tá fazendo alguns gols aqui, ó. Cuiabá ao mesmo tempo que faz um 0-0 com o Internacional Sport, faz 3 gols na Chape, faz 2 gols no Palmeiras. É um time, de certo modo, perigoso fora de casa. Vem muito bem nos últimos jogos, tá? Aqui, ó, não perdeu, aqui, ó. Ganhou, empatou, empatou. Tá com uma campanha boa fora de casa. É o 10º melhor visitante. Em casa não tem uma campanha boa, mas fora até que tá com uma campanha razoável, tá? Vem sofrendo poucos gols, 0.75. Então eu vou dar uma apostada aí no setor defensivo do Fortaleza. Não pelo adversário, que tá sendo um adversário difícil, mas pelo Fortaleza, que consegue segurar esse G na maioria dos jogos em casa, tá? Mas temos bons laterais aí pra rodada. E com isso eu fico dobrando o quê? 2 sistemas defensivos, né? Que de repente aqui pode sair um 0-0, pode tomar poucos gols, enfim. Então tô mantendo assim. Mas temos outras aí, como eu falei, inclusive. Depois eu vou escalar o banco de reservas. Eu botando o Bruno Melo vai me dificultar bastante colocar um lateral, né? Pra valorização depois. Uma olhadinha aqui, rapidamente. Pelo preço aqui. Vou botar pelo preço. O Bruno Melo é o mais barato, daí me quebra no meio. Daí eu vou ter que ter certeza se ele vai jogar ou não. Vou deixar assim por enquanto, né? Geralmente o Tinga joga de certeza. Vamos ver se o Bruno Melo vai jogar, né? Se ele não jogar, a gente viu ali que tem outras opções bem viáveis aí, né? Do ponto de vista de valorização. Eu vou deixar assim por enquanto. Vamos lá para os nossos queridos meias. Botar a variação. Certo? Ó, o Watson tá desvalorizado. O Watson também é outro jogador que cede bastante desarme. Certo? Vamos lá. Meio campos, mínimo para valorização. Meio campo tem bastante, gente. Vamos lá para a segunda página.
E me desculpa se eu não tô vendo muitas estatísticas, porque como eu fiz uma live de 3 horas na terça, quem quiser é só ir lá e arrastar o dedo. Aí eu quero ver só zagueiro. Arrasta o dedo, chegou ali no zagueiro, dá uma olhadinha. Né? A gente explorou o máximo possível as estatísticas na terça-feira, né, lá no time principal. Aqui tem um meia que me interessa, tá? Aliás, não, tem um não, tem dois. É o PP e o Diego, tá? O PP porque quem acredita na lei do ex, eu não acredito tanto assim, tá? Tem uma média negativa fora de casa em 5 jogos, mas tá precisando fazer menos 3 pontos, dando 4.22 cartoletas. O desempenho dele não é bom fora de casa, mas se por um acaso ele fizer essa pontuaçãozinha aqui, ó, 1.6, fazer 2, 3 desarmezinhos, sofrer uma falta, fazer uma finalização contra o Santos, custando isso, precisando de menos 3 pontos para começar a valorizar, vai te trazer cartoletas. Então é uma das melhores opções para rodada, o Diego. Não tem um bom desempenho fora de casa, isso é verdade, tá? Mas o Santos, de maneira geral, aí, ó, é um time que cede pontos para meia, tá? Negativa alguns, já negativou bastante, ó. Nas últimas rodadas aí, ó, 13ª negativou, 15ª, né? Mas como eu acredito que deva ser um jogo de gols, de repente o Diego realmente pode dar certo aqui, né? Já jogou muito lá na Vila, conhece bem. Bate algumas faltas aí no Flamengo, algumas bolas paradas, pode ser viável, bem viável, tá? É o jogador mais valorizado no meio de campo, né? E eu acredito que esse confronto possa ser de gols, vale muito a pena. PP vale a pena? Vale. É um dos jogadores com melhor média básica na competição, 3.33, tá com uma média fora de 4.64, precisa de menos 1.10 para começar a valorizar. Vamos dar uma olhadinha aqui no meio aqui, ó. Qual é o forte do PP? Desarmes. Dá uma olhadinha se Fortaleza cede muito desarme. Vale realmente a pena? Fortaleza não cede muito desarme, tá? Quem cede muito desarme aqui, ó, é o América Mineiro, né? Pra meio campos, certo? PP seria mais pelo desempenho dele. Negativou agora, mas era um jogador que vinha muito bem jogando fora de casa, com uma média altíssima de desarmes aqui, ó. Tá? Nos últimos 2 jogos que não vem muito bem. Tem que ficar de olho se ele mudou de posição. Mas como Fortaleza é um time muito ofensivo dentro de casa e deve propor jogo, deve valer muito a pena, pelo menos por desarmes. Não cede tanto ponto, mas Fortaleza dificilmente negativa meia, tá? Tem alguns negativados aqui, mas não é de ceder muito ponto, mas dificilmente negativa. Tá desvalorizado, é um cara de regularidade. Pelos desarmes, tá valendo a pena sim, tá? Então me chama a atenção aqui, ó, nessa parte de baixo, né? São os dois que mais vale a pena, o PP e o Diego, certo? O outro jogador que me interessa bastante aqui, ó. O Thiago Felipe não tá pontuando tão bem em casa, mesmo sendo contra o Bahia, né? Que é um time que vem tomando gol de meia. Dá uma olhadinha aqui em gols aqui, ó. Uma olhadinha. Aí tá o Bahia, ó. O Bahia vem tomando bastante gol de meia. Mas como o Thiago Felipe joga bem recuado, né? E o Fluminense não anda fazendo gols com meias, vou ficar meio em stand-by ali com o Iago Felipe, tá? Gosto até dele como jogador, acho que um cara bem esforçado. Mas acredito, por exemplo, que o Praxedes, mesmo sendo contra o Atlético, né? Pode ir melhor. Por quê? Tá com um desempenho melhor. Tá com uma média em casa de 6.83, né? Em 4 jogos. Realmente, os últimos jogos do Praxedes em casa aqui, ó. Fez um 0.7, fez um 2.8. Mais nos demais jogos que participa diretamente de gols aqui, ó. Vai e pontua bem, certo? Tá precisando de um ponto para começar a valorizar. Custa 6.86, né? Tá valendo bastante a pena. Na segunda página tem mais alguém que vale a pena aqui para valorização. Meias. Bastante meia para valorização também, tá? Praxedes é uma boa. Thiago Neves 1.10 não tá jogando nada. Me desculpe. É mais o esporte sem fazer muito gol. Pode até fazer que é uma meia língua, mas tá difícil. Wagner Terãs tá desvalorizado, né? Mas o Terãs, o desempenho dele bom é em casa. Em casa ele tem uma média de 7.85. 8 jogos. Fora ele tem uma média de 3.06. Já não é um desempenho tão bom assim, ó. Alternante fora de casa 1.1, 2.4, 1.5, né? Teve essa boa pontuação e essa mais ou menos. Mas de maneira geral, não. Agora dentro de casa, não. Dentro de casa, ele é o cão chupando manga. Então eu vou deixar ele meio em stand-by, mas é um cara que tá desvalorizado. De repente pode dar certo aí. Eu vou deixar meio em stand-by nesse momento. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Palmeiras vem tomando gol de meia, tá? Em casa. De repente pode dar certo. Só que o Atlético Paranaense, como eu falei, tá alguns jogos sem fazer gols fora de casa. O Juninho Valor aqui me interessa bastante. Por mais que seja um jogo, né? E tendência de poucos gols ou 0-0, o Juninho Valor é um cara da bola parada. Tem uma média em casa de 5.10. Precisa de 1.60 para começar a valorizar, certo? Vai enfrentar o Ceará. O Juninho Valor jogou pelo Fortaleza um bom tempo, né? Então conhece bem o Ceará, certo? Ó, e o Juninho Valor aqui, ó. Menor pontuação foi 0.7 justamente no último jogo. Nos demais jogos aqui, ó, sempre te entrega mais que 1, 2 pontos com tranquilidade. Precisando de 1.60 para começar a valorizar, de repente pode dar muito certo, né? E um cara de bola parada sempre é bem perigoso. Olha, o Ceará tá cedendo muito ponto para meia. Negativou, mas nos últimos jogos vem cedendo. O Valor também é uma boa para valorização, tá? O Santos precisando de 1.80 com histórico aí de gols contra o Flamengo também pode dar certo. Ainda mais se a gente levar em consideração aqui, ó, cardzinho de penalidade, né? Quem vai apitar aqui, ó, o jogo de Santos e Flamengo, né? É o Braulio da Silva Machado.
certo? Tem uma chance aí de uns 37% aí, 37% dos jogos que ele apita, ele marca a penalidade, né? Então, de repente aqui, ó, todo mundo sabe que quem tá batendo no Santos, né, por hora, né? Ninguém sabe se o Marinho vai voltar ou não, é o Sanches. Vale a pena? Vale bastante a pena, tá? Everton Ribeiro joga bem fora de casa, tá precisando de 2 pontos para começar a valorizar. Anderson Leite e o Lucas Mui, média básica boa, tá? Mas eu acredito que são aqueles jogadores que eu falei no meio ali para valorização. Inclusive, deixa eu botar aqui em média, para ver se aparece algum destaque aqui entre os primeiros. Ó, esse Vila Sante aqui, eu vi o jogo dele. Tem que ficar de olho nesse cara aqui, hein? No último jogo aqui, ó, ele fez 9 desarmes e ontem contra o Flamengo ele desarmou algumas bolas, pegou na frente, tá? É um cara para ficar de olho, hein? É um cara para ficar de olho aí, se mostrou um bom jogador para Cartola. 1.60 terante, como eu falei, mas não tem um bom desempenho fora de casa. Pikachu precisando de 2.80 contra o Fortaleza pode ser uma boa, inclusive fez gol ontem, né? É um meia que joga avançado, faz a ala do lado direito ali, né? Nicão 2.80, o Praxedes realmente o Praxedes passa a ser a melhor opção jogando em casa contra o Galo, mas o Galo toma pouco gol, tá? Valora. O PP realmente é a melhor opção mesmo, né? Esse aqui é um time de valorização, tô focando um pouco mais na valorização, né? Dá uma olhadinha aqui. Deixa eu ver a minha colinha aqui. Acredito que eu vou com o Praxedes, tá? Praxedes. Onde é que tá o PP? Tá aqui. Eu vou com o PP. O PP tá muito desvalorizado. Tá outro aqui. Décima. Pouco valor, tá? Por quê? Eu queria ir com o Diego. Mas se eu botar o Diego no banco aqui, ó, vai ficar complicado, tá? Vai ficar complicado de escalar alguém. Então eu vou com... Porque o Diego custa 4.22. Eu já fiz esse testezinho antes. Se eu botar o Diego aqui no lugar do Valora, que era a minha intenção, pô, daí eu não consigo botar ninguém pra valorizar aqui no banco um jogador que vale a pena. Eu entendo que vale a pena, daí complica, né? Por isso que o Bruno Melo aqui tá me preocupando um pouco, tá? Tá me preocupando um pouco. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só um minutinho, pessoal. Uma dúvida aqui. Já vejo aqui, depois a gente vai tirar essa dúvida, tá? Porque de repente eu vou ter que sacar o Bruno Melo, porque tá muito baratinho. Pra quê? Pra botar um lateral aqui à altura pra valorização no banco de reservas, tá? Mas vamos lá com o nosso atacante, né? Porque já 3 horas de live na terça já foi bastante, certo? E vamos tentar aqui andar um pouquinho mais rápido, né? Média, já vamos deixar aqui na parte de cima aqui. Vamos dar uma olhadinha, os jogadores que precisam mínimo para valorização. Ó, o Savarino, atrativo, tá? Por mais que oscile fora de casa, as melhores pontuações dele são em casa, né? Em casa ele tem uma média de 8.34 em 5 jogos, fora 2.50 em 4, não é tão bom assim, mas tá precisando de 1.50, confronto pode ser muito gol, né? E fora de casa aqui, ó, costuma pontuar baixo, só tem uma pontuação boa, tá? Agora dentro de casa não, dentro de casa aqui, ó, tem 3 boas pontuações e 2 boas mitadas, né? Ele joga melhor em casa, Savarino, certo? Mas 7 pontos, hein? Cede uma quantidade considerável de ponto aí o Bragantino, tá? Cede uma quantidade considerável de ponto o Bragantino. Desses jogadores com melhor média, talvez seja a melhor opção, né? Depois vem o Gilberto, é claro. O Gilberto tá precisando de menos 0.20, mas vai enfrentar um Fluminense que toma poucos gols em casa. Mas o Gilberto tem histórico de gols. Nos últimos confrontos contra o Fluminense, ele fez 2 gols, tá? Nos últimos 5 ou 6 confrontos, se eu não me engano. Tem uma média fora de 5.81 em 8 jogos, é uma média boa? É. Mas é por causa dessas duas primeiras rodadas aqui, ó, que começou voando o Gilberto. Depois caiu demais. Só teve um 7.9 na nona. Nas últimas 4 tá muito mal. Quem quiser arriscar com o Gilberto, eu digo arriscar porque o Gilberto é assim mesmo. Quanto menos tu visa ele, em jogos difíceis ele costuma surpreender, tá? De maneira geral, o Fluminense aí, ó, é um time que oscila entre ceder pontos e negativar alguns atacantes adversários. Inclusive, o Tio anda tomando muito gol aí. Fluminense de atacante. Fluminense em casa. Ó, o Bahia tá tomando bastante gol de atacante, hein? Fora de casa. O Fluminense não toma muito gol, não, hein? O Fluminense não toma muito gol de atacante, não. Tem pontuação média. O Bahia tá conquistando pouco. O Fluminense tá cedendo pouco. Perto pra valorização tá valendo, mas eu vejo um certo risco, né? Mas o Gilberto é assim, quanto menos espera, ele vai bem. Mas aqui eu acho que tá uma das melhores, o Robson, tá? Ele vem de 2 pontuações negativas, é verdade. Né? Mas ele é o cara de referência ainda no ataque do Fortaleza. Um cara esforçado, às vezes até esforçado demais, né? Faz muita falta, toma cartão. Precisa de 0.60 para começar a valorizar. Tem uma média de 5.41 em casa. Né? Negativo em 2 jogos em casa, mas vira e volta aí, ó. Dá uma brocada dentro de casa. É o artilheiro, como eu falei, do Fortaleza, o cara de referência. Vale a pena porque o Cuiabá aí, ó, de vez em quando tá tomando uns golzinhos aí de atacante, tá? Giovani, um gol, jogando aberto. Anselmo Ramon, assistência.
A verdade é que o Cuiabá toma pouco de atacante, tá? Seria mais pelo que Fortaleza produz em casa. Inclusive, se a gente verificar aqui, ó, pontuação média, Fortaleza já vem pontuando bem. É o segundo time que mais pontua. Mas o Cuiabá não cede quase nada. Tem que ir pra atacante, gols. O Fortaleza vem fazendo outro gol. O Cuiabá é o time que menos cede gols para atacante, tá? Mas o desempenho do Fortaleza dentro de casa é muito bom, tá? É um time, é o melhor mandante da competição. Se você não escalar e arriscar no melhor mandante, vai fazer o quê? Vai arriscar em quem? Vamos pra parte de baixo agora, mínimo para valorização, que eu fiquei curioso. O Robson, pra mim, de todas essas opções aí, foi a melhor que apareceu ali. Certo que na parte de baixo tem um cara que me interessa, tá? Tem um cara que me interessa, é o Rony, tá? Por quê? O ex-clube dele é o Atlético Paranaense. Às vezes, quando a gente joga com o nosso ex-clube, a gente quer mostrar, né? Serviço, né? É a mesma coisa quando tu aparece na frente do teu ex-patrão, né? Quer mostrar pra ele que tu estás bem, né? Mais ou menos por aí, certo? Tá precisando de menos 0.40 para começar a valorizar, custa 4.96, né? Mas tá muito mal, tá? O Rony tá com desempenho muito abaixo da média, só tem um 3.6 aqui na segunda rodada. De maneira geral, vai muito, muito mal. Mas acredite que quanto ao Atlético Paranaense, de repente pode dar certo, porque primeiro é o seu ex-clube, ele vai se esforçar um pouco mais. De maneira geral, aí, ó, o Vargas pontuando bem, o Anderson aqui, ó, Fred fazendo gol, de maneira geral aqui, ó, o Rossi pela direita 14.6, tá? E aonde o Rony vai jogar, de maneira geral, cede pontos, né, o Atlético Paranaense. Então acho que o Rony vale a pena sim, tá, para valorização. Talvez nessa parte baixa é uma das melhores, tá? O Fabrício tá desvalorizado, tá, é baratinho, mas o desempenho dele melhor é fora de casa, aqui ó, em casa 1.13, fora 5.13, né? E realmente dentro de casa ele não tem um desempenho tão bom assim. Para valorização tá valendo. Fora não, fora ele costuma jogar bem, mas como eu acredito que esse jogo vai ser de poucos gols, eu prefiro, por exemplo, apostar no Rony, que tá com desempenho pior, mas vai enfrentar um ex-clube, de repente tem uma motivação aí. Ó, o Gilberto aparecendo aqui, ó. Vitor Bueno me agrada bastante, tá? De repente, se fosse jogar. O Wesley também tá valendo a pena, mas o Robson é minha primeira opção para valorização. Savarino também tá interessante, tá? Então, para valorização para atacante, não tá essa coisa toda, não, tá? Não tá essa coisa toda, não. Certo? Deixa eu ver se o Vitor Bueno jogar, que eu acredito que ele não vai jogar, tá? Tem uma média fora de 2.58. Tinha com uma certa regularidade, negativou no último jogo. Talvez ele não jogue. Mas vamos lá, é um time de valorização, né? Quem quiser ver mais dados estatísticos, vamos lá no outro vídeo, na live de terça-feira, que tem bastante lá, gente, por favor. É isso mesmo, é isso mesmo. Um pouco nosso querido. Onde é que tá o Robson? Robson, vamos com o Robson, não tem como não ir com o Robson, né? E o outro atacante aqui, né? Fiquei bem em dúvida, tá? Fiquei bem em dúvida, certo? O Rony, vou dar uma chance pra ele. Tá precisando de pouco, vai jogar contra o ex-clube. De repente ele, né, se motiva. Vamos ver. Queria muito com o Gilberto, né? Porque o Gilberto, quando não é visado, costuma ir bem. Mas como o Fluminense anda tomando poucos gols em casa, mas o Gilberto tem histórico, né? De repente vale a pena. Savarino fora de casa também oscila bastante. A questão do Savarino é que ele tem uma média, né? Um preço menor do que o Gilberto, que facilitaria, né, uma valorização, tá? O que facilitaria uma valorização. Mas eu vou ser bem sério pra vocês. Fiquem bem em dúvida nesse meu terceiro atacante, tá? Inclusive vou até voltar aqui, ó. Ei, Cleison, hein? Acabou com o jogo. Tá super valorizado. Fabrício não joga poucos gols. O Rony vou dar uma apostada. O Gilberto realmente, Robson. Wesley talvez jogar um banquinho pra ele, né? Ele lá, Savarino. Savarino fora de casa não tem um bom desempenho, né? Mas tá precisando de tão pouco, né? 1.50. Vai que ele dá uma assistência, né? Pode ser um jogo de muitos gols. Acho que eu vou com o Savarino. Queria muito que o Gilberto dá mais uma chancinha pra ele, mas o Gilberto tá... Não gosto de fazer isso, sabe? Ficar insistindo com o jogador. Aí você vai perdendo uma média por rodada aqui, outra média por rodada lá, né? O Gilberto nos últimos jogos não vem bem. Esse não anda tomando tanto gol assim. Acho que eu vou com o Savarino mesmo. É líder do campeonato, né? O Atlético Mineiro é líder do campeonato, né? Ele tá lá atrás. Ou com o ataque aqui, ó. Com jogadores alternativos praticamente. Mas que, respectivamente, são times que estão bem na ponta de cima da tabela, né? O Atlético é líder, Palmeiras é vice-líder, terceiro colocado Fortaleza. É nisso que eu tô apostando, tá? Tô apostando. Já que no time principal lá eu botei Gabigol, dobrei o Bruno Henrique lá com o Gabigol na frente. Mas talvez aí, saiu sentindo ontem no jogo, talvez nem jogue, né? Então vamos com calma aí. Inclusive vou até botar meu atacante reserva aqui, deixa eu ver quem é que sobrou. Pissoli. O Fabrício tá desvalorizado, mas daí complica, né? Mas é o único aí desvalorizado pra escalar é o Fabrício, né? Depois eu vou verificar com mais carinho, né? Trazer o time completo aí, como eu sempre faço. Com banco de reserva e o capitão já. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha em treinador aqui. Mínimo para valorização. E vamos ver como é que tá na parte de baixo.
Mancini pode sair com o SG, quem sabe, então tá valendo a pena, ó, precisa de 1.10 para começar a valorizar, é um dos treinadores mais baratos. Pintar também vale a pena, por mais que a Chape não tenha um bom desempenho fora de casa, né, o Sport só fez 2 gols em 9 jogos em casa, isso é muito pouco, né, então de repente pode manter o SG. Por que eu falo isso? Porque geralmente a pontuação do treinador, ela alavanca, ela sobe muito quando o treinador mantém o SG. Para ela ser alta, acima de 3, 4, 5 pontos, só se o time der uma goleada mesmo tomando gol, tá? Mas é isso que eu penso. O Barroca aqui, ó, jogo complicado contra o Inter. O Inter tá bem demais fora de casa. Né? O Inter se tornou um time ofensivo aí nos últimos 3 jogos. O Bertolozzi pode ser, mas a Chape sempre tira o SG, né? Então aí de repente pode rolar um 0x0, né? Voivoda é o melhor treinador para essa rodada, né? Pelo que vem jogando Fortaleza em casa. Mesmo o Cuiabá tendo um bom desempenho, né? É um dos melhores para rodada, com toda certeza. Não, nessa parte baixa aqui eu acredito que eu vou ficar com o Mancini mesmo, tá? Vou ficar com o Mancini mesmo, tá precisando fazer 1.10, tem uma média em casa de 3.04, tá baratinho, né? Aqui, ó, perdido 2x0, 0.34, mas acredito que dessa vez aí deve ser um jogo de poucos gols. Na maioria das vezes aqui, ó, faz 2.49, 2.43 quando perde o SG, né, de 1x0. Mas por acaso se for um 0x0, até mesmo 1x1 aqui, ó, vai fazer 3, 4 pontos, né? E já me ajuda bastante na valorização, porque isso aqui é um time de valorização. Não é o melhor treinador para rodada? Não, não é. Com certeza não é. Pensei até em dar uma arriscada no pintado, mas como eu tô indo aqui, ó, com a Vitioli e com o Ricardo Silva, resolvi botar o Mancini aqui, porque se por um acaso, né, se manter o SG, vai ir bem na pontuação. Gente, isso aqui é um time de valorização, tanto é que ele saiu bem baratinho, tá? Tentei mudar um pouco a estratégia, porque antes eu tava escalando para pontuar e com isso valorizar bem, mas as melhores opções dessa rodada para pontuação estão de certa maneira valorizadas, né? Precisando de 3,5, 4, 5, 6 pontos. Se caso der alguma coisa de errado, vai perder cartoleta. Então eu preferi, né, no sapatinho, na maciota, nesse time de valorização. Vou deixar aqui, trazer ele já prontinho com cartão e banco reserva, como a gente sempre faz. Tá feito aí, pessoal, custando 77,08 cartoletas. Esse aí é o time de valorização do canal, né? E se você, quem percebeu, né, quem ficou ligado, viu que eu tive que tirar ali o Bruno Melo da lateral esquerda e botei ali o Bruno Pacheco, né? Tirei o Bruno Melo do Fortaleza, porque na verdade eu fui dar uma pesquisada aqui, ele ficou me martelando na cabeça, né? O Bruno Melo apenas jogou, né, no último jogo porque o Pikachu tava suspenso, né? Mas agora o Pikachu tá voltando, certo? Então com isso o Bruno Melo não vai jogar, isso aí é quase certo. Então eu acabei botando o Bruno Pacheco, porque eu acho que esse jogo aí de América e Ceará tem tudo para ser um jogo de poucos gols, enfim, né? E até na dúvida também, porque quase tirei o Ricardo Silva para botar o Pedro Henrique ali, ex-zagueiro do Internacional, né? Que vai estrear agora pelo Sport, se eu não me engano. Tá precisando de pouquíssimo aí para começar a valorizar e custa menos de uma cartoleta também, muito bom. Mas de maneira geral, acho que para ganhar cartoletas, né? Não sei qual é que vai ser a pontuação desse time, né? Porque pontuação pro time de valorização não nos interessa. Mas eu acredito que valorização aí, de repente, pode trazer algumas boas cartoletas aí pro canal. Tá certo? Então, aí, ó, custando 78,08, 77,08. Esse é o time de valorização do canal para a 18ª rodada. E na sequência eu já trago aí o time de bons baratos, né? Como a gente sempre faz. E por fim, mas não menos importante, como eu sempre costumo brincar aí e dizer, né? Time de bons e baratos canal, porque aqui o canal só tem 3 times, gente. É o time principal, que eu escalo para pontuação, nele que eu me baseio a maioria dos vídeos, é nele que eu faço a live. Só tenho esse time, escalo esse time que eu mostro a pontuação. Tá? E claro, o time de bons e baratos, que é um time alternativo para quem está sem cartoleta, e um time de valorização também para quem está sem cartoleta. Eu jogo a liga de patrimônio, né, para ganhar cartoleta e aumentar aí o patrimônio, né. Mas é só os 3 times, não tem mais que isso, mas foi muito bem, 55,45, né, ficou acima da média dos cartoletas, foi 38. Uma rodada, né, meio bar, meio jogo, como eu costumo dizer, meio complicadinha como foi a última. Meu amigo, na última rodada, quem fez acima de 50, 60 pontos tem que se dar por satisfeito. Foi uma excelente pontuação, tá? E olha, e esse time aqui, ó, foi para 114,58, mas custou 110 cartoletas. Coloca um tetozinho aí, né, no início do cartola de 100 cartoletas, para ajudar o pessoal a ganhar cartoletas, né? Depois eu boto, né, chegando perto aí do final do primeiro turno, como tá sendo agora, 110 cartoletas para fazer um time um pouco mais competitivo. Meu amigo, fazer 55 pontos numa rodada como a última rodada foi um time que custou até 110 cartoletas, tá excelente, tá? Aqui, inclusive, aqui, ó, o Vitinho arrebentou. Ó, olho no Vitinho, hein? O Bruno Henrique agora tá eu sentindo. O Vitinho, todo jogo do Flamengo tá entrando, tá indo bem. Já falei que quem ficou chateado com o Vitinho esse ano que escalou ele lá na 3ª ou 4ª rodada, não lembro, no começo, que ele foi mal. Não adianta ficar dodói não, porque o Vitinho é bom jogador pra cartola, produz scout, finaliza bastante, fica de olho. Se ele for jogar contra o Santos, uma excelente opção, tá? Excelente opção. Mas vamos lá vender nosso time aí, certo? Vender nosso time todo e já trazer ele prontinho como a gente sempre faz, tá? Um tetozinho aí de 110 cartoletas, um time alternativo, um time um pouco mais ousado, né? E barato, né? Pra ajudar você a pegar o quê? O vídeo do time principal ou a live que a gente acabou fazendo, né?
o de valorização e mesclar os três aí, ver o que dá melhor, cabe melhor aí no seu bolso aí, né? Nas suas expectativas para a rodada. Vamos trazer o time prontinho já na sequência. Tá feito aí, pessoal, custando 109,32, duas cartoletas, aí é o time de bons baratos do canal. Eu juro para vocês, toda vez que eu vou fazer esse time de bons baratos, é um suador. Por quê? Porque eu tento não repetir jogadores do time principal, principalmente, e estipulo um teto de 110 cartoletas, que, meu amigo, é muito difícil escalar um time competitivo com menos de 120, 130 cartoletas, tá? É complicado, né? E por isso que eu tive que repetir o Jeromel ali, por exemplo, na defesa. Mas até que achei que ficou um bom time, um time alternativo aí, né? Abrindo mão aí de alguns medalhões como o Gabigol, como o Hulk, como a Arrascaeta, né? Mas temos o potencial enorme aí no meio. Edenilson tá jogando muito, né? O Inter tá muito ofensivo nos últimos jogos, fazendo muitos gols, né? Média alta de gols nos últimos 3 jogos. E o Roberto tá fazendo gols. Tem o meio de campo do Ceará aí dobrado aí, o Lucas Crispim. Thiago Pikachu e Lucas Crispim, né? O caso é muito forte, o meio do Fortaleza é forte, né? O Crispim de meia, média e longa distância, o bate falta, escanteio. O Pikachu se apresenta bem na área adversária, alça bastante bola na área. O Dudu, que voltou a ser esse Dudu aí nos últimos jogos aí, Libertadores e Brasileirão. Cara bem participativo, por isso que eu botei ele de capitão, inclusive, né? Acho que ficou um time bem competitivo. O Busanello, que é um dos laterais com melhor média básica. O Sport só fez 2 gols em casa até agora. Enfim, o único mesmo, pra falar a verdade pra vocês, que eu não gostei, né? Nessa escalação que eu fiz, foi o pintado de treinador, porque a Chape geralmente toma gols jogando fora de casa. Só manteve um SG até agora, né? Das 9 ou 8 partidas jogou fora de casa. Mas o Sport é o pior ataque da competição jogando em casa. Só fez 2 gols em 9 jogos. Vai que dá certo, né? E quando um time de bons baratos é escalado com muitas peças alternativas e mais baratas, dificulta também o banco de reserva aqui, né? Até que o Renan vale a pena, né? O Vila Sante tá me chamando a atenção. O Pablo fora de casa vem de 2 jogos bons consecutivos, né? O Rainer aqui, quem sabe pode ser um jogo de 0 a 0, mas a Chape é meio fura-olho, não era o lateral que eu queria botar aqui. O Boeck, eu tenho confiança nele sim, jogando em casa. Fortaleza consegue geralmente manter SG, né? Então, o que eu tô querendo dizer com tudo isso, gente? Pessoal, quem tá com essa média de cartoleta 110, 115, 120, repensa, bota a mão na consciência e pensa se quer jogar o cartola até a última rodada, até a 38ª, porque tá ficando cada vez mais difícil falar um time competitivo com poucas cartoletas, tá? Pensa com carinho nisso, olha bem o time de valorização, né? Vê se não dá pra mesclar um outro jogador aí pra de repente ganhar algumas cartoletas. Tá certo? Então, ó, custando 109,32 cartoletas. Esse aqui é o time de bons e baratos do canal para 18ª rodada. Então é isso, gente. Time de valorização e bons baratos do canal escalados para 18ª rodada. Vamos ter live meio-dia. Fiz uma live terça-feira, né? Uma live longa de 3 horas de duração, né? Tem link logo abaixo aqui na descrição e já deve ter passado um cardzinho aí em cima aí no final do time de bons baratos, né? Troquei uma ideia legal com o pessoal, troquei a live de terça pelo vídeo principal do canal. Então lá estão as maiores estatísticas, né? Os dados que a gente conseguiu explorar bem. Então quem quiser dar uma olhadinha, passa lá. No mais, eu só tenho que agradecer a todos vocês, como sempre, certo? Quem não for inscrito, convido na humildade aí a se inscrever no canal, né? Dar uma força aí pro canal crescer. E claro, quem for inscrito, como sempre aí, parceiraço, deixar aquele like. No mais, um grande beijo de coração. Até a live de sábado, meio-dia. Vamos que vamos. Fui.